Boa tarde, a paz do Senhor a todas, que a paz de Deus esteja com todos nós. Estamos começando mais uma live, nossa live de quarta-feira, o chá com as valorosas, bom perfume. Então, essa live aqui é direcionada para nós mulheres cristãs, para a gente estar juntos aprendendo cada vez mais. Que ela vai trazer uma mensagem maravilhosa hoje para todos nós. Deixa eu só ver aqui. Entrou, Elaine, agora deixa eu reorganizar. Quando a gente... Tudo bem? Tudo Só bem. começar aqui, eu quero ler um versículo da Bíblia para a gente começar, dedicar aqui para as mulheres, porque hoje a Elaine vai trazer a mensagem. Está direitinho o áudio? Elaine, está me ouvindo direito? Estou te ouvindo bem. Então tá ótimo. Olha, em Provérbios 11:16, que fala: a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Então, a mulher, o que eu quero enfatizar hoje, é uma mulher que ela ajuda outra mulher, que ela simplesmente, ela levanta outra mulher, ela está junto, e esse é o propósito de nós estarmos aqui, esse é o propósito de trazermos novas convidadas, está sempre assim, nas tarde de quarta-feira. Então, o nosso encontro, por isso que ele se chama Bom Perfume, porque é isso que nós vamos exalar, nós vamos estar uma com a outra, sempre trazendo, compartilhando o nosso conhecimento, porque na vida não tem coisa melhor do que a gente estar compartilhando. Eu quero pedir hoje para a Elaine fazer a nossa oração para começar, está com a gente, e eu estou vendo que a Sara entrou, e eu vou convidar ela assim no ar, para ela estar na nossa próxima live, para ela poder não dizer não, que é a minha companheira lá da Academia das Sábias. Então, Sara, tu é a nossa convidada para uma próxima live. Faz a oração de entrada, uma pequena oração aí, tá, Elaine? Para Deus nos abençoar neste momento. Amém. Graça e paz a todas, meninas. Uma boa tarde de quarta-feira. Que bênção participar dessa live. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos estarmos na tua presença, através deste canal, Senhor, e que o teu nome continue sendo glorificado. Estamos reunidas aqui com a nossa irmã Marcinelli e todas as outras irmãs e pessoas que entraram nessa live e queremos, ó Pai, exalar literalmente o bom perfume de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione e conduza essa live em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo todos que estão entrando. Maria de Jesus, Marcos, minha Pastor querida Marcos. Sara. Tem aqui, não estou entendendo direito aqui o nome, terapias integrativas, acho que é Leuteira. Negócio, escreve teu nome aí pra gente, querida, pra gente, acho que é Leuteira. Terapias integrativas. Léo, é isso. Desculpa aí ter falhado o teu nome. Sejam todos bem-vindos. Bom termos aqui nesse terapeuta, psicanalista. É sempre muito bom estar com todos. E nós vamos, como disse a nossa convidada, aqui em cima, ó, vocês já podem começar a seguir ela. É uma pessoa maravilhosa, ela faz parte do nosso grupo de mulheres inabaláveis, mulheres virtuosas, um grupo lá das sábias, da Academia das Sábias de Lançamento. Ela também está num grupo lá das mulheres cristãs prósperas. É um grupo maravilhoso, que reúne várias mulheres cristãs, um grupo que eu chamo de grupo de network. É um grupo onde reúne várias mulheres cristãs empreendedoras. Está aí no meu Instagram, quem quiser fazer parte, onde você tem a oportunidade de apresentar o seu produto na segunda e na sexta, você que é empreendedora, que ainda está começando, quer ser, e lá assim, sabe aquele reunião de mulheres cristãs, todas as empreendedoras estão assim, mesmo querendo crescer, uma dando dica para outra. Essa é a ideia do grupo, então um grupo maravilhoso. Mas
Elaine te apresenta e ela preparou uma mensagem especial para gente nessa tarde de chá, um bom perfume. Ela vai exalar um bom perfume para gente e nós vamos aí, ó, sair assim perfumadas, vamos sair leve, vamos sair, sabe, pessoas maravilhadas na graça de Deus. Oi, vamos ficar Amém. atentas, mente aberta para essa mensagem que ela vai nos trazer. Fique à vontade, Elaine, se apresente, fale primeiro quem é você, o que você faz, para a gente te conhecer melhor, tá? E continue, mande sua mensagem, como diz, deixa Deus te usar. Amém. Obrigada. Amém. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a Marcilene, que tem sido uma bênção na minha vida. Estamos juntas mesmo ali nos grupos e tem sido maravilhoso, né? Assim, começar live das 6h15 da manhã, que glória que foi hoje, gente, que maravilha, muito bom. Quero me apresentar, meu nome é Elaine, mais conhecida como Nani, eu sou da cidade de Santo André, moro no estado de São Paulo, né? Cidade de Santo André, estado de São Paulo, estou em São Paulo, dentro da Grande São Paulo, a cidade de Santo André. Sou mãe de 3 filhos lindos, Vitória, Felipe e Natan, que são as minhas bênçãos. Tenho como ajudadora do meu ministério a minha mãe, Neuza, diaconisa Neuza, uma mulher abençoada, cheia de Deus, que tem sempre me impulsionado a fazer a obra de Deus. Quero falar um pouquinho de mim também. Esse ano de 2023 é um ano ímpar para a minha vida, que foi um divisor de águas, no final do ano para cá. Estou ali à frente de um trabalho, aqui na minha cidade, em Santo André, na igreja, faço parte da Igreja Vale da Bênção, Deus é Fiel, onde a nossa sede fica localizada na cidade de São Caetano, a nossa subsede fica em Mauá, e essa nova igreja aqui na cidade de Santo André, onde eu estou ali na frente do trabalho, pela misericórdia de Deus. A nossa igreja é presidida pela pastora presidente Maria José, a vice-pastora Tânia Mara e os demais corpos de obreiros, né? Pastor Odilon, presbítero Valmirá e assim vai. Estou muito feliz nessa tarde por poder compartilhar algo da palavra de Deus com vocês, mulheres, né? Que eu acredito que a maioria que está aqui nessa live faz parte do grupo Mulheres Sábias, né? Mulheres empreendedoras. E eu tenho aprendido muito de Deus, trabalho com as mulheres já faz algum tempo. Eu tenho 46 anos, ó, querendo ficar mais velho um pouquinho. 46 anos e trabalho com mulher desde que o Senhor me chamou, né? Me chamou nova, a gente veio crescer. Não nasci no Evangelho, mas eu falo que eu conheci Jesus já na minha adolescência, um pouquinho mais da adolescência para cá. E desde que o Senhor me chamou, né, eu aceitei, Ele me aceitou, eu venho fazendo esse trabalho com mulheres que eu amo. Acho muito importante, e de uns anos para cá, eu acho que as mulheres têm explodido, graças a Deus, espiritualmente. E o importante, o que eu acho muito lindo no trabalho da Marcilene e todos os outros que eu acompanho, é que as mulheres aprenderam a se unir, né? Elas deixaram as rivalidades de lado, porque quando se junta, sempre há alguns dizeres, né? Que as mulheres se juntam, existe aquela rivalidade. Se houve lá no passado, não houve mais. Nós somos chamadas para ser mulheres para fazer a diferença, mulheres sábias não ficam com rivalidade, e nós somos chamadas para crescer no Evangelho. Então eu louvo a Deus por essa participação, pela nossa união, com tudo aquilo que o Evangelho tem trazido para as mulheres. Nós, olhando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que o Senhor Jesus sempre esteve rodeado de mulheres. Então eu vejo o amor e a importância tão grande das mulheres dentro do Evangelho. E de uma forma para cá tem sido uma explosão para a glória do nome do Senhor Jesus. E nessa tarde eu queria compartilhar algo com as irmãs que o Senhor colocou no meu coração, que também fala de mulher. Eu quero falar sobre as filhas de Zelofoade. E eu quero ler com vocês aqui uma passagem bíblica, rapidamente, no livro de Números, porque eu sei que o nosso tempo é pequeno, né, Marcilene? Livro de Números. Quero
agradecer a participação de todos. Está aqui na live meu amigo, pastor Marcos Batista. Está acompanhando, minha prima que entrou. Fico muito feliz com a presença de vocês nessa live. Eu sei que será uma bênção para a nossa casa, para as nossas vidas, amém? Deixa eu achar aqui que eu deixei anotadinho para falar com vocês. Vamos lá. Capítulo de Números... Ai, difícil. Achei minha Bíblia. Número 27. Fala acerca da lei das heranças. Eu quero ler alguns versículos para nós entendermos o que o Senhor quer falar para nós nessa tarde. E chegaram as filhas de Zelefoade, filha de Efer, filha de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das filhas dele: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazer, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda, dizendo: o nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Pulando aqui uns versículos, porque... E Moisés... vamos para o 4, mas antes de pular. E porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da família na herança, porquanto não tem filhos. Dai-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés, então, levou a causa perante ao Senhor. Amém? Até aqui. A gente, lendo essa história bíblica, nós vamos entender que eram irmãs aqui, só mulheres. Este homem, Zelofade, teve filhas, mas ele não teve nenhum filho homem. E a Bíblia, a gente sabe que a lei naquela época ela era uma lei que não se revogava, que tinha que ser cumprida e que não se podia mudar. Moisés escrevia as leis e a lei era que toda família que tivesse um filho homem, quando tivesse a herança, quando tivesse a possessão, né, a repartição dessa herança, que este homem, que essa família, quando o pai viesse morrer, era para ser feita a divisão e o filho homem, ele seria o herdeiro e ele tomaria posse dessas terras. Acontece que o pai dessas meninas veio a falecer e dentro dessa família, não relata a Bíblia, não fala sobre a mãe dessas meninas, mas relata que essas irmãs, elas, por direito, após a morte, elas herdariam as terras, elas teriam direito, se fosse ver legalmente a posse dessas terras, aquilo que elas perderam. Mas o que acontece? Existiu uma lei, e nós sabemos que naquela época as leis tinham que ser cumpridas. E as mulheres não tinham voz. As mulheres não tinham o direito. As mulheres não tinham poder para tomar posse de uma herança por ser mulher. Elas não podiam nem se apresentar diante dos homens da lei, elas não tinham voz ativa para nada. Então a situação daquelas meninas, para aquelas moças, começam a ficar uma situação, humanamente falando, desesperadora. Porque elas eram quem morre, o sustento da sua casa, o seu pai, o que cuidava, o que zelava, o que ensinava, o que trazia o sustento para sua casa. Ele falece e não consta no censo, não consta na contagem da divisão das terras o nome deste homem. E por que na hora de fazer o censo, da repartição das terras e de receber a herança após a morte o nome dele não constava? Justamente porque ele não tinha um filho varão. Porque ele não tinha um filho homem. E essas meninas, acredito eu, que entraram em desespero. Se viram numa situação de aperto, se viram numa situação de dificuldade. Poxa, o nosso pai, que cuidava de nós, que sustentava a nossa casa, nós só cuidávamos da casa, porque as mulheres eram feitas para isso, para cuidar da casa, para cuidar das coisas da casa, para casar, para gerar, para ter filhos. E elas cuidavam de todos os afazeres com muito amor e carinho, porque foram criadas assim. Mas o ambiente que elas conheciam era só aqueles. Elas não trabalhavam, elas não tinham voz ativa, elas não poderiam sair. Então, o que acontece?
bate o desespero no momento da perca. Acontece um luto naquela família, acontece uma perca, Marcilene. E aquelas meninas, conversando entre elas como irmãs, começam a pensar, o que será de nós? O que vai acontecer com a gente? Como nós seremos sustentados? Por onde vai? O que vai acontecer com a nossa vida? Então, olhando humanamente falando, elas não tinham mais perspectiva de vida. Elas não tinham mais uma direção, porque a direção da vida delas naquele momento, mesmo elas temendo a Deus, era o pai dela. Elas temiam a Deus, mas o pai direcionava, faça isso, faça aquilo, cuide. Ele era o homem ali para cuidar de todos os afazeres de dentro de uma casa. Ele era o cabeça daquela casa, daquele momento, naquela situação. E elas se desesperam e elas se reúnem. Como eu disse no início, há muitas pessoas que dizem que quando as mulheres se reúnem, só se reúnem para fofocar, para falar muito. Mulher fala bastante. Só que eu acho interessante, é isso que eu quero trazer. As mulheres que são posicionadas, as mulheres que são escolhidas por Deus, as mulheres que têm posicionamento em Cristo e que são cheias do Espírito Santo, elas não saem por aí se reunindo, fazendo rodinha para criar adversidades, para criar contenda, não. A mulher sábia, ela espera o momento certo, ela espera a ocasião certa para tomar uma decisão. Elas eram irmãs, moravam junto, tenho certeza que elas tinham opiniões diferentes, mas elas entraram no entendimento. Elas se reuniram e falaram, nosso pai faleceu, por direito. Nós teríamos direito a essa herança, a essa repartição, o nome dele não consta, mas nós vamos fazer alguma coisa. Mas agora eu pergunto, o que se fazer quando não há o que se fazer? Porque existia um decreto, existia uma lei que não podia ser revogada. Mas eu louvo a Deus, porque como naquela época existia Macla, Noa, Ogla, Milka e Tirza, existe Marcilene, Elaine e tantas outras mulheres que estão nessa live, Sara, Juliana, aleluia, que se reúnem num propósito. E qual o propósito delas? Elas não ficam em meio à dor, sim, em meio ao sofrimento, porque nós estamos aqui nessa terra e nós vamos sofrer as aflições deste mundo. Nós vamos sentir isso no nosso tabernáculo, na nossa carne, né? Na nossa carne, nós vamos ser afligidos, mas essas mulheres, essas irmãs se reúnem e elas vão orar ao Senhor. Elas vão conversar para chegarem num acordo, para chegarem num consenso do que se fazer nessa situação, sabendo que a lei não podia ser revogada e sabendo que elas não tinham voz ativa, mas elas tinham fé, elas tinham convicção do Deus que elas serviam, elas sabiam que através do posicionamento delas em Deus, elas poderiam mudar uma história. Elas poderiam fazer algo. Então, elas se reuniram para orar. Eu acho tão lindo que, eu sempre digo, a oração é fundamental. A oração é o nosso combustível, a oração é o nosso alimento. O que a gente não consegue com o braço de carne, com a força da mão, com a nossa vontade, porque o nosso eu quer sempre prevalecer. Eu faço assim, se fosse eu faria desse jeito. Talvez entre elas pode até ter tido esse tipo de fala, esse tipo de conversa, mas não ia chegar a lugar nenhum. E diante daquela situação de perca, de dor, talvez de falta de alimento na sua casa, de escassez de uma forma geral, elas não ficaram chorando. Elas não ficaram sofrendo, elas não ficaram prostradas, elas não foram se vitimizar, ficar chorando, se pranteando, elas não foram bater na porta do vizinho, na porta de A ou de B, correr ali, correr aqui, não. Elas foram aos pés do Senhor. Elas foram aos pés de Jesus Cristo. Elas foram clamar ao Senhor, sabendo que Ele podia fazer algo por elas. E quando elas oram, quando elas falam com Deus, eu não sei em que momento, em que situação, aleluia, mas elas decidem ir até Moisés, porque Moisés tinha escrito, ele estava cuidando. E quando ela chega e relata toda essa história que nós sabemos, da repartição, da contagem, que o pai não tinha o direito de herança, Moisés, eu tenho certeza que como homem ele falou, meu Deus, o que esse monte de mulher tá vindo fazer aqui?
atrás de mim. Ele já se assustou por ver aquele bando, mas era um bando abençoado. Eram mulheres posicionadas, mulheres convictas do Deus que elas serviam, que sabiam que teria uma resposta de milagre, uma resposta de vitória. Então elas chegam até Moisés, Moisés ouve todo o relato, e aí nós vamos ver aqui que no versículo 5, Moisés se vê diante de uma situação complicado, e o que, que ele faz? A mesma coisa. Ele leva a causa dessas mulheres ao Senhor. Ele vai até o Senhor, aleluia, pedir um direcionamento. Senhor, o que, que eu faço? Elas são filhas, estão necessitadas, mas a lei não pode mudar, Senhor. Não pode se revogar. Mas eu acho tão lindo que quando há coração quebrantado, quando há força de vontade, quando há vontade de vencer, quando há convicção do Deus que nós servimos, independente das circunstâncias, independente do que já está assinado, elas acreditavam que a última palavra seria do Senhor. E a gente, como mulher de Deus, como mãe, vocês que estão na live nessa tarde, tem que ter certeza e convicção do Deus que você serve. Porque o homem da terra, a justiça, pode bater o martelo. O médico pode decretar que não tem mais jeito, que não tem mais cura. Mas o Senhor é que dá a última palavra. Ele pode totalmente mudar a história e o controle das nossas vidas está na mão dele. Isso é verdade. Nani, eu chamo ela de Nani, é difícil chamar de Elaine. Quando a mulher se posiciona, isso a gente sempre às vezes escuta mesmo. As mulheres se reúnem, vai sair, conversa, mas a mulher que tem Deus, ela é uma mulher que se posiciona, ela é uma mulher que ela sofre, ela tem o sofrimento dela, mas ela sabe que ela sair se vitimizando, o pastor colocou aqui muito, elas não se vitimizaram, isso é verdade. Ela sabe que ela tem um Deus maior, mas também não é porque entrego tudo nas mãos de Deus, vou cruzar os braços. Você viu? Elas são justas, porque Deus nos ensina a ser justo. Se é meu de direito, eu vou lá e realmente eu vou lutar pelo que é meu. Eu não vou cruzar os braços, eu não vou desistir, eu não vou deixar que fiquem. E as mulheres, quando realmente elas têm propósito, elas são mulheres virtuosas, né? Elas adquiriram sabedorias e agora elas já chegaram no patamar em que elas são virtuosas. Quando elas se unem, assim, nosso grande inimigo, ele fica furioso, furioso porque nós vamos contra o que a mídia prega, contra o que as pessoas falam, que as mulheres quando se reúnem é só para falar de uma da outra, é para falar de comida, é para falar daquilo. E nós, mulheres evangélicas, temos fama de que a gente se reúne muito para comer. Lanchinhos, a gente come, sim, lógico, quem não gosta, nosso chazinho da tarde tem lá os quitutes, mas a gente se alimenta da palavra e a gente ajuda uma a outra. Se eu tenho uma colega minha que ela está precisando de ajuda, às vezes a palavra, ela ajuda tanto uma pessoa, você às vezes não tem como ajudar financeiramente, mas com uma força. E antes de falar, eu sempre digo, ore um pouquinho. Faço uma reflexão, sempre nas minhas terapias, quando eu vou fazer, eu oro com o meu cliente antes para entrar na terapia. Eu lembro até que um terapeuta disse assim, tem gente que eu estou sabendo no nosso grupo, que está orando antes de começar a terapia. Eu digo, sou eu. Ah, mas está... Eu digo, não, porque antes de qualquer ação minha, eu me conecto com Deus. Eu vou tratar o psicológico dele, mas quem fez ele? Quem fez essa pessoa? Quem fez ele, ela, quem nos fez foi Deus. Então, eu vou conversar com a pessoa, vou mexer no psicológico da pessoa que foi criado por Deus. É como se eu tivesse, Deus, com licença, eu quero ajudar esta pessoa que é tua. Então, me dá, estou pedindo licença, permissão, me conectando, e aí ele vai direcionar. Então, ele fala, ficou calado, digo assim, eu vou continuar. Porque quando a gente tem conexão com Deus, a gente tem conexão em qualquer lugar.
E aonde a Exatamente. gente chega, a gente é reconhecida, exatamente pelo nosso comportamento, pela nossa postura. A nossa postura deve ser de mulher cristã, não é que eu seja aquela mulher que não brinca, muito pelo contrário, que me conhece, eu estou sempre sorrindo. Você tá, mulher feliz, a mulher cristã, ela exala o bom perfume onde ela chega. Então, se ela não está de mau humor, você não tem que ficar expondo sua vida para qualquer pessoa, você tem que ser reservada, saber se portar, saber com quem chegar, com quem falar e com quem criar intimidade. Eu sempre falo assim com as mulheres, né? Vamos falar nisso amanhã, minhas amadas, tem mentoria presencial, as que estão aqui, que são aqui da região. Então, assim, eu digo para elas, se cerca de você alguém, um homem com problemas, problema mais relacionado, íntimo, essas coisas, encaminha para um pastor, encaminha para um homem. Gente, não dê brecha, não dê brecha para o inimigo. Homem não dê brecha, mulher não dê brecha para o inimigo. Porque Jesus foi tentado. Chegou lá e foi lá, quem sou eu, uma prova mortal, se também não vou ser tentada? Mas eu vou ter a mesma estrutura? Não é bem por aí. Então, eu sempre falo para elas, não é você... Não, peraí, eu não vou falar com as pessoas, falar é uma coisa, ser educada é outra. Mas você ter a sua postura, o seu posicionamento e deixar bem claro que eu sou uma mulher de Deus. Eu luto pelos meus direitos, eu luto pelo que é justo, mas também eu conheço de que maneira correta eu devo ir. Não é porque eu conheço os meus Exatamente. direitos que eu vou chegar assim, fazendo de qualquer jeito. E o respeito que elas tiveram, elas foram assim, da maneira correta, respeitando. A gente tem que respeitar, eu digo muito, respeitar as leis, respeitar os nossos líderes. E o bom líder, ele abre esse espaço, ele ensina seus liderados. Eu digo que eu, como uma boa líder, eu coloco minhas lideradas, minhas mentoradas no fogo. Como eu coloquei a Yanane, eu coloco no fogo, porque é isso que é a É questão. É verdade. realmente você ensinar e deixar andar com as próprias pernas. O líder, ele está para isso. E não só para ele fazer tudo, ele aparecer tudo, senão com... É o propósito de você ser um líder, não é ensinar? Esse Exatamente. que é o nosso entendimento. Continua aí, Nani, que está E muito gostoso. Eu estou só me deleitando aqui nesse bom E o que me perfume. chama a atenção é que quando elas foram até Moisés, como eu disse, eu acredito que, humanamente falando, ele se assustou com aquela mulherada. Mas eram mulheres diferentes. Eu estava comentando esses dias com as meninas que são da minha igreja, que estou aqui na igreja de Santo André dirigindo, e algumas que já fizeram um trabalho, que a gente que faz trabalhos com mulheres moldadas, fizemos em São Caetano recentemente. A mulher de Deus, ela tem um posicionamento exatamente como você estava dizendo, Marcelene, uma postura, uma fala que não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Se fosse outras mulheres que não tivessem um posicionamento, não fossem cheias do Espírito Santo, não soubesse a sua postura, a sua forma de como chegar, porque Moisés era um líder, ele estava com a lei tinha sido escrita. E se você chega bagunçando, falando alto, sem exigir, não porque ele tem direito, eu vou receber, dar aqui o que é meu, vira uma bagunça. Nada vai acontecer. Mas elas eram mulheres totalmente diferentes dessas mulheres que não conhecem a Cristo. É isso que eu sempre falo. Quando nós estamos em Cristo, verdadeiramente nós somos nova criatura. O velho já se passou e tudo se fez novo. Então, a minha fala é nova, o meu posicionamento é novo, a minha forma de tratar as pessoas, ela muda também. Então, tudo muda na nossa vida quando realmente nós entramos para o Evangelho entra dentro de nós e nós entendemos o que a palavra de Cristo nos ensina. Nós somos mulheres diferentes, nós não temos mais as mesmas atitudes. Né? Às vezes as pessoas venham conversando, eu estou acompanhando uma moça já faz algum tempo e ela tem algumas dificuldades e quem sabe dos problemas, às vezes está por perto, por redor, não que escute a nossa conversa, a nossa orientação, a mentoria, mas falar, eu não sei como você tem paciência. Mas como assim? Nós estamos em Cristo, né? Eu estou aqui para ouvir,
né, o que ela tem para me falar. Tem momentos que ela não vai falar porque ela precisa ouvir, mas eu tenho que ter. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para orientar, para escutar, e através disso o Senhor vai nos dar um direcionamento de como tratar o problema, do que entrar. Às vezes só a palavra de Deus é suficiente, você orienta, dá alguns versículos, e explica e vai. Às vezes não, às vezes é preciso encaminhar para uma terapia. Hoje eu recebi uma ligação de alguém que está procurando um atendimento de terapia. Elaine, o que eu preciso? De uma terapeuta, de uma psicóloga ou de uma psiquiatra? Foi até interessante. Aí eu falei para ela, nós vamos tratar isso, isso e isso, e a gente vai te encaminhar para isso, porque é necessário. É preciso a gente entender. O Senhor, ele tem poder de curar e de libertar tudo, mas ele deixou os médicos e a gente, como mulher, a gente que está fazendo mentoria, que está aprendendo, que está mentoreando, nós temos que entender isso. É necessário, às vezes, passar por um tratamento. O Senhor deixou a medicina. É preciso conversar, é preciso ser curada e tratada. E eu vejo nessas mulheres aqui, porque eu quis falar dessas mulheres? Porque não eram poucas, né? Eram 5 irmãs, 5 mulheres. E, gente, nenhuma era igual. Mas elas se uniram e tiveram um propósito só. Elas dialogaram e entenderam que tinham que ir em quem era de direito. Elas foram até Moisés. E Moisés, não podendo responder naquele momento, ele foi orar a Deus. Ele foi buscar uma resposta. E a resposta veio. E foi resposta de milagre, resposta positiva, resposta de sucesso. E o que era impossível aconteceu. Olha como é interessante, como é bom a gente entender que a mulher sábia, a mulher posicionada, a mulher que tem uma postura, a mulher direcionada pelo Espírito Santo, empoderada do poder que vem do alto, as pessoas observam ela de uma forma melhor. A posição dela mudou toda uma história. E a gente vai entender isso no versículo abaixo, que diz assim, o versículo 7, as filhas de Zelofeade falaram retamente, e certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai se fará passar a elas. Então os filhos de Israel, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então passarei a herança para a sua filha. E se não tiver filha, então passarei a herança a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver pai, preste atenção que coisa mais linda. E se não tiver também seu pai, e se seu pai também não tiver irmãos, perdoa. Então a sua herança dareis a seus parentes, aquele que for mais chegado da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel. Será por estatuto, por direito, assim ordenou o Senhor a Moisés. 5 mulheres posicionadas, 5 irmãs, elas mudaram um decreto. E todas as pessoas, a partir daquele momento, que não constava na lista de herança, se não tivesse filho homem, é claro, todas aquelas pessoas, a partir daquele momento do posicionamento delas, foram abençoadas. Eu fico imaginando, Marcelene, quantas famílias ali poderiam não ter filhos, ou até não ter filhas, mas que através dessa mudança de decreto, foram abençoadas. Olha o que uma mulher sábia pode trazer para a vida de alguém, para uma família. Então, eu acho essa história que não é muito relatada, o nome delas não é muito citado. Você não vê muitas ministração falando sobre as filhas de Zelofeade, mas é um capítulo, uma história bíblica que me chama muita atenção. Mulheres que mudaram um decreto através do seu posicionamento. Mulheres que foram abençoadas e através da sua vida, a vida delas, elas abençoaram outras vidas. Então, assim, eu acho fantástico aquilo que o Senhor faz através da vida das mulheres quando elas decidem se posicionar.
né? Então, eu acho interessante, eu falei, eu vou falar sobre isso um pouquinho à tarde, hoje lá na live, porque eu falei, eu não vou falar muito não, vou deixar a Marcelene falar, mas eu acho uma história muito linda e eu quis trazer esse relato para vocês entenderem. Deus muda decreto. Deus muda. Ele mudou para as filhas de Zelefuade. Ele deu vitória. Ele mudou toda uma trajetória e porque o Senhor, né, através de Moisés, ele viu justiça. Ele viu que elas eram retas, que elas eram justas na sua fala. Então é importante nós estarmos posicionadas em Cristo. É verdade. Assim, quando a gente realmente, mas aí a gente tem que começar pela gente. Porque às vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente tem que primeiro mudar, a gente tem que Sim, primeiro fazer a mudança de mentalidade e acreditar. Porque não é só a gente dizer que, eu vou mudar e você muda às vezes 1, 2, 3 dias. É acreditar, é o dia a dia. Porque tem dias que a gente acorda assim, que a gente parece assim que voltou uns 10 mil passos. Mas nesse dia, a gente conseguir parar, pensar e dizer, peraí, deixa, eu já avancei tanto, e agora eu vou regredir? Não, vamos parar. Eu vou ler aqui o versículo que ele nos enfatiza, né, sobre com perfume, que diz aqui em 2 Coríntios 2, 14 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que somos salvos, como nos que se perdem, para com este, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma da vida para a vida. Eu acho bem interessante, meu, que a Deus, ele nos dá sempre o livre-arbítrio. Eu acho isso tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, e às vezes a gente quer impor para o outro, que o outro tem que mudar, que o outro tem que escolher, o que o outro tem que fazer. Nós estamos para orientar. Foi o que Jesus fez, nos ensinou. Então, assim, quando a gente orienta, como você falou, quando a gente escuta, a gente ouve as pessoas, a gente está permitindo conhecer o outro, porque você só pode ajudar quando você conhece. E como é que eu conheço? Permitindo que o outro se apresente, que o outro mostre como é que ele é. Aí sim você vai conversar e você vai instruir, mas não impor. E muitas pessoas, às vezes, entendem que já chega logo impondo, porque tem que fazer isso, tem que ir por aqui, o caminho certo é este. É o livre-arbítrio que nós temos. É claro que toda escolha, seja ela boa, seja ruim, ela vai ter uma consequência. E até a sua escolha como líder, como você vai liderar, como você vai transmitir a mensagem, como você vai fazer, vai ter também uma consequência na vida das pessoas e na sua vida também, principalmente quem leva a mensagem pega primeiro que todo mundo. Então, quando eu vou levar uma mensagem, eu sou a primeira a ser atingida que todos os que estão recebendo a mensagem. Por isso que eu tenho que me preocupar como é que eu vou transmitir, como é que a outra pessoa vai receber, como é que eu vou fazer as coisas. Então, a escolha todinha, ela tem que partir de cada um. E essa revolução, em bom sentido, que elas fizeram, né, de ir atrás de mudança de decreto, olha só, e às vezes eu fico muito triste com o falso, que eu chamo falso empoderamento, das mulheres, que elas, de algumas aí da mídia, principalmente é. quando a mídia está em cima, é que é meu corpo, minha regra, eu faço, aconteço, faz de qualquer jeito, não respeita, não se respeita. Por isso que eu digo, quando eu vou transmitir uma mensagem, primeiro eu sou atingida. Então se expõe, se coloca de um jeito como um objeto, às vezes dizendo assim, estão me tratando, você que está se expondo como um objeto. Então você está se colocando desse jeito. E buscar conhecimento. Por que que tudo aconteceu? Por que que, sabe, o decreto foi mudado? Porque elas estavam cheias do conhecimento. Elas não foram de qualquer jeito. Elas não chegaram lá só para reclamar. Olha, gente, e agora? O que vamos fazer? Elas não foram com, e agora? Não, elas chegaram lá
já com conhecimento, seguras, já colocando direitinho de que maneira realmente a visão delas, o posicionamento, como seria perfeita, gente, perfeita, como o pastor falou, isso aí dá assim uma mensagem maravilhosa, que ele e a Sara disseram que já vamos usar da mensagem dele. Eu fiquei aqui me deleitando, digo, gente, que história maravilhosa, para quando a gente quiser dar exemplo de mulher empoderada, verdadeira, a verdadeira empoderada. Olha só, Sim. primeira coisa que você tem que fazer é procurar conhecimento. Conhecereis o quê? A verdade vos libertará. Viu? Elas primeiro conheceram, se aprofundaram, conheceram a verdade. Aí elas foram libertas. Isso é muito maravilhoso. Isso aí, assim, nos deixa, gente, salva de palmas essas mulheres. Elas são as verdadeiras libertadoras. Uma das que na Bíblia várias nos Sim. libertaram, né? Se as mulheres, se hoje em dia, né? Eu digo assim que as mulheres, elas mandam, elas pregam, fazem palestra, elas estão com isso, porque existiu lá atrás a Débora, Ia existiu falar lá dela. atrás a Esther. Poxa, Débora, minha filha. Um dia, uma tarde, nós vamos falar sobre Débora. Sou apaixonada por todas elas. Débora, Esther, todas elas. Então, elas lutaram por nós, mulheres, assim, para a gente, sabe, ser reconhecida. E aí vem uma outra pessoa e faz esses besterol aí na frente, só nos envergonha. Tem, lógico, tem outras mulheres que elas lutaram também pelo direito à voto, direito àquilo, sabe? Foram assim lutas através do conhecimento, lutas através assim, sabe, de um posicionamento, de uma postura. Isso sim é uma verdadeira luta. Isso sim, sabe, é algo que nos traz, assim, a gente começa a sentir pessoas importantes. Isso é muito, muito bonito, muito bom. A Elaine, faça aí suas considerações finais, fique à vontade para falar mais um pouquinho aí, você ainda tem aí mais uns 10 minutos, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Amém. Não, eu vou agradecer. Você falou de Débora, né? Outra mulher da Bíblia que eu sou apaixonada é Débora, que levantou tantas outras mulheres. A história de Débora é uma história inspiradora, né? Eu gosto muito também da história de Abigail. Acho uma mulher muito sábia, sábia demais, que não causou nenhum contrito, não alarmou a situação, pior do que já estava, mas conduziu de uma forma assim elegantíssima. Eu acho que é isso que nós temos que ser, mulheres, né, virtuosas, elegantes e buscar realmente sempre o conhecimento. Esses dias as meninas falaram, você tá ficando doida, porque você tá numa mentoria, você sai de outra, você tá no grupo, você vai para o outro, você aprende aqui, e aquele monte de caderno vai se criando, mas é bom, porque quanto a gente mais estuda, mais conhecimento a gente busca, mais a gente se aproxima de Deus, e a gente faz o que foi falado na live às 6 horas da manhã, né? A gente vai ativando outras mulheres e inspirando, né? Eu quero aprender cada dia mais para inspirar mulheres e ativar outras mulheres, né? Eu vejo que essas 5 mulheres aí foram a ativação para tantos outros caminhos que talvez não foram relatados na Bíblia, mas que se abriram ali a partir daquele momento. Porque realmente, você falou algo muito importante. Elas não foram sem conhecimento de causa. Elas foram com conhecimento, falar sobre a lei, saber que elas sabiam que a lei, apesar de ter o decreto, que era selado e não podia se revogar, mas elas entendiam que por direito, não sendo homens, mas sendo mulheres, elas teriam direito à herança. Então, assim, tem que ter conhecimento, tem que aprender a se posicionar, a falar, a ouvir também, porque Moisés ouviu, foi falar com Deus e a vitória chegou para elas, né? Então, quero agradecer muito a você, Marcelene, ter sido uma bênção na minha vida, né? Você e todas as meninas. A live de hoje de manhã foi maravilhosa, né? Aprendemos lá sobre Débora, Jael, Ruth, Noemi. Acho outra história fantástica, que Ruth decidiu seguir Noemi, foi assim algo transformador, né? Aonde parecia que ia ser continuar amargo,
onde parecia que ia continuar duas vidas caminhando para a derrota, o Senhor muda toda uma história e transforma através de Noemi a vida de Ruth de uma forma impressionante, né? Então eu quero agradecer por isso, por tudo que eu tenho passado, aprendido com vocês, nas mentorias, com as meninas que eu tenho também já feito mentorias com ela, ensinado. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por todos que entraram na live. E agradeço muito a Deus e quero aprender. E amanhã tem mais, né? Tem mais mentoria aí. Sexta, é verdade. É que eu tenho uma manhã à tarde. Amanhã, gente, vai ter o banquete das sábias, da Academia das Sábias. São pouquíssimas vagas, porque no Zoom não tem vaga assim, no máximo 100. Nós somos 10 mentoras, imagina, são 10 grupos, mais os outros grupos. Só que assim, eu estou fazendo diferente. Quem realmente vai, fala comigo no privado, eu passo o link do grupo. Porque às vezes a gente passa o link para a pessoa, ela não vai, e aquele que ficou de fora, porque não chegou primeiro, às vezes a pessoa só entra por curiosidade, perde. Então, se você realmente quer participar do banquete das sábias, fala comigo no privado, que eu libero lá para você entrar, que eu estou verificando com as meninas, aí se aí algumas vagas que ainda tem, eu consegui, né, uma disponibilidade de 3 vagas só, até agora, porque eu tinha disponível só 10, assim já foram. E, gente, é realmente quem quer. A Nani sabe, a gente aprende muito na imersão da Academia das Sábias, muitos pilares da sabedoria. Tem gente que já está fazendo palestras depois que assistiu essa imersão. Está fazendo palestra com os temas, já está fazendo mensagens bíblicas, pregações. Tem mulheres aí, sabe, aquelas que vê a oportunidade e vai. Eu fico assim, sabe, maravilhada das minhas mini mentoria. Pessoas que pegaram as dicas lá da minha mentoria e já estão colocando em prática. Eu olho assim, já estão colocando em prática. Gente, são mulheres que estão com tudo para crescer. Amém. E então amanhã vai ser maravilhoso. Vão estar todas as mentoras. Olha que oportunidade única. E tem só para vocês verem, tem uma mentoria que ela é bem interessante, um dos cursos, porque são vários cursos, 11 cursos por um preço só, você adquire todos. Que emagreça com a Bíblia. Você já imaginou? Gente, como assim? Eu até comprei hoje o e-book e recomendo, que é da Késia, eu vou dar de presente para uma pessoa aí que eu conheço, né? Ela é muito, muito íntima minha, que ela diz assim, não, eu já fiz de tudo, não sei o que, eu já falei para ela tudinho, aquela coisa de, olha, eu vou te dar um e-book de presente, você vai ler, vai gostar, você vai comprar o curso, Emagreça com a Bíblia, e ele está lá, e é da Kézia, e a Sara, sabe o que ela fala, um dos cursos dela, são as 7 chaves sobre o casamento, uma história linda. Já mas o teu casamento não está indo bem? Tem lá na Academia das Sábias um curso que fala exatamente como você reestruturar seu casamento. Dela já estava praticamente falido, tudo à luz da Bíblia. O meu é o Seja uma Líder cheia de autoridade. Lá no curso você aprende, sabe que você aprende a gerenciar conflito. Você aprende oratório, você aprende um monte de coisa. E tem outros cursos, como você ser uma empreendedora e não deixar seus filhos. Tem até como você aprender a fazer a costurar. Gente, é completíssimo. Mas então, se permita conhecer, vá lá, se conheça. E você que é mulher, cristã, empreendedora, entra no nosso grupo, né, Nani? E lá você vai ter oportunidade de propagar o que você faz, como tá, vão ter várias mulheres, uma ajudando a outra. Então, gente, tem tanta coisa boa, que você pode estar com a gente. A Nani está aí, vai crescer bastante, cada vez mais, né, Nani? Nani, ela profissionalmente, ela é uma empreendedora também, ela é uma missionária, ela ministra a palavra. Nós temos a nossa parte, né, de missionária, mas nós somos empreendedora. Nani, você é empreendedora em que ramo mesmo? Fala aí pra gente. Eu sou empreendedora do ramo de eventos, faço decoração de festa, todas as festas infantis. E agora, depois da mentoria e da imersão dos 4 pilares, eu já estou mudando totalmente essa questão de decoração. Eu quero trabalhar
claro que eu vou atender todo o público, mas eu quero trabalhar, e depois daquela mini mentoria, totalmente voltada para o nosso público. E tem coisa nova aparecendo aí, surgindo logo mais, eu vou colocar lá no grupo. Assim, foi um destravar Maravilhoso. de chaves, viu? Eu preciso te contar, Marcilene. Foi muito lindo. Maravilhoso. Mas Ela posso... faz uma decoração, ó. Eu recomendo, gente. Eu recomendo. E olha que eu sou É, chata para recomendar. a gente tem um Instagram, trabalho com a parte de buffet também. Marcilene, posso mostrar rapidamente, falar bem rapidinho aqui na consideração final? Para quem é de Pode. São Paulo, né? Porque a Marcilene está lá no Pará e eu estou aqui em São Paulo. Mas eu sei que tem várias pessoas, a gente está fazendo, acho que não vai dar direitinho, a nossa primeira conferência de mulheres do nosso ministério. O tema é, onde eu conversei rapidamente, mente renovada e mulher transformada. Mente renovada, mulher transformada. Então, você entra aí no meu Instagram, me chama no direct, vai ser um evento no direct. Me chama lá no direct. Vai ser um evento incrível. Vai ser no dia 20 de maio. E ontem eu comecei aqui a escrever algo que eu quero levar para as mulheres nesse evento, uma apostila, para você que comprar o seu convite, é apenas R$ 40. É algo assim, você vai investir, é um investimento que você vai fazer espiritual, que vai ser um divisor de água na tua vida. É mente renovada, mulher transformada. Eu já estou escrevendo algo ali maravilhoso sobre isso. Ah, eu queria estar lá. Ah, Se né? puder Mas não colocar vai faltar se fizer. oportunidade. A gente vai, Não, né? se você fizer live, me avisa que eu vou estar ao vivo assistindo. Eu vou Então, estar... tá bom, vamos programar, Eu amo sim. assistir essas coisas, eu amo. Gente, e assim, olha, já mesmo, né, eu vou ter, nós estamos atualizando o meu e-book, porque agora ele vai estar na versão espanhol também, então por isso, então vem, olha, como eu falei com meus colegas, nós estamos, tem um grupinho aí que nós estamos agora já internacional, meu e-book já está em espanhol. E assim, eu tenho uma história desde novinha, né, meu pai missionário, fui alfabetizada em espanhol, depois voltei para o Brasil, então assim, eu ainda tenho contato. Aí quando eu lancei, o pessoal disse, não vai ser aí pra gente. Eu falei, então eu vou fazer um e-book em espanhol, que aí vai para o pessoal do Equador, Colômbia, Venezuela, esse pessoal aí que eu conheço, que fala espanhol, castelhano. E tá vendo como Deus faz? A gente é o primeiro passo, gente, é o primeiro passo. E eu sei que a Nani, ela vai só o primeiro passo. E ela já está assim num passo, pensa que a Nani está num passo aqui, ela já está num passo já bem alto. Mas, Nani, muito obrigada, que o nosso tempo está acabando. Eu te Bom agradeço chá, muito. bom perfume. Ah, Tomei, meu oh, mas Deus. tomei um chazinho, tem até a canequinha. Ah, eu tenho uma que eu ganhei também com a minha carinha. Ai. Linda. Pois é, Nani. Então, olha, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada. Divulga lá esse momento no nosso grupo na sexta-feira posta, que as mulheres precisam saber, porque tem uma que mora lá perto. A gente quer presencial amanhã, meninas, a nossa mentoria presencial, cedinho, 8 horas da manhã, mulheres sábias com autoridade, e que Deus abençoe grandemente, ó, um beijo no coração. Quer mandar um beijo aí, Nani? Rapidinho, temos só 2 Beijo para minutos, mas você, manda aí um beijinho. beijo para todo mundo que entrou na live. Meninas, sejam abençoadas pelo Senhor. Pastor Marcos, Deus te abençoe. Um beijo na sua esposa, pastora Gabriela. Tá, que Deus abençoe grandemente. Olha, até a próxima live. Gente, e fiquem em paz. Eu aguardo vocês amanhã no nosso banquete das sábados. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meninas. Deixa eu só.